Vamos caminhando aqui para a nossa sala de visitas, porque nossa fisioterapeuta Liliane Freire já está aqui, tudo bem? Nakabara. Liliane Nakabara é o sobrenome dela. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês, vamos contar? Sim, a gente conta claro. agora ou depois? Pode contar agora. Vamos contar agora? Quer saber um segredo? Não é segredo, não. É só uma curiosidade muito legal. A Liliane é filha da Carmen, que estava nos ensinando ali. Ou seja, todo mundo muito talentoso nessa família. Graças a Deus. Graças a Deus. E a Carmen estava ali babando na filha, né? Porque mãe baba nos filhos mesmo. E eu babando nela, né? Não é lindo o trabalho Sim, que ela faz? Maravilhoso. Com certeza. É um dom. Aquilo é um dom de Deus. É Com verdade. certeza. Qualquer dia, isso que ela está falando é verdade, viu, gente? Qualquer dia, a Liliane vai vir aqui no nosso programa contar a sua história, tá bom? Ela vai vir aqui contar como é que ela teve essa ideia de fazer essa resina. É uma longa história, bem abençoada, não é mesmo? Sim, a minha mãe, a Liliane não, é a Carmen que vai vir contar. Estou confundindo aqui. Tudo mesmo sangue. Mãe e filha no mesmo dia, Cada uma na sua profissão. Tá certo. Então nós vamos conversar, Liliane, sobre essas doenças, esses problemas de saúde, né? Que atacam, vai chegando aos 50, 60, 70, 80, 90 anos. Cada dia parece que vai ficando mais difícil, porque aparecem muitas coisas. Exato. Como fisioterapeuta, você deve saber bem do assunto, né? Sim, então, assim, principalmente em relação ao aparelho mesmo locomotor, né? Essa parte física, a parte óssea, a parte muscular. Então, essas questões realmente é mais aqui comigo. Além disso, também as questões circulatórias, cardiovasculares, todos esses problemas que vêm junto, né? A gente não é uma coisa só, acaba vindo várias coisas conforme nós vamos envelhecendo. Isso é um processo natural, na verdade, né? E esse mês, inclusive essa semana, dia 1º, foi o Dia Internacional do Idoso. Então, e hoje é o dia 3, né? Então tá parabéns, em alta, eu posso dar parabéns ainda. Claro, ainda estamos na 8ª. É a parabéns semana, né? Mundo. É a semana do então, idoso. Parabéns para todos os idosos lindos, maravilhosos, abençoados que nos acompanham. E a expectativa do povo brasileiro está aumentando. Aumentou muito. Então, hoje, segundo o IBGE, agora 2019, a expectativa para as mulheres é de 80 anos e para os homens 73. Olha isso. Então, realmente aumentou muito a expectativa e que bom, né? E a gente, assim, graças aos avanços da medicina, isso tem sido possível. E é importante que a gente se cuide, que a gente comece antes a se cuidar, né? Não esperar chegar lá nos 60, 70 para começar a pensar nisso. Então, hoje o que eu venho falar aqui, principalmente, é em relação a isso, essa parte da prevenção. Prevenção, para a gente chegar lá, porque se a expectativa aumenta, aumentam também os problemas, pode ser que aumente, então a gente tem que cuidar para não ter. Isso, exatamente, e é bem possível, eu tenho pacientes de 86 anos, 82 anos que correm, inclusive correm maratonas, né? Que remam, quando a gente vê. É maravilhoso, então assim, é possível, só que a gente precisa fazer uma poupança antes, a gente precisa começar a se cuidar. Biologicamente, a gente começa a envelhecer a partir dos 28. Então, a gente começa crescendo, se desenvolvendo. Nossa, eu já tô bem velha. Eu também já passei bem nessa fase dos 28. Mas é a partir dos 28 que começa. Então, o ideal é que o quanto antes a gente comece a pensar nesse futuro, né? Então, a principal atividade para prevenir é a atividade física. É o exercício. Então, além de cuidar da alimentação, manter uma dieta o mais possível, né, saudável que a pessoa puder, seria o ideal. Evitar os alimentos embutidos, processados, ficar longe de álcool, cigarro, né, esse tipo de coisa também que atrapalha muito e acelera o envelhecimento. Então, isso é um dos fatores e atividade física muito importante. Porque o que acontece, a partir dos 60 anos, o idoso, né, aqui a gente considera a partir de 60 que é idoso, que está entrando aí na terceira idade, apesar de ser super jovem hoje, né? As pessoas com 60 a gente fica até constrangida de falar senhor, senhora, né? Porque é jovem, você olha jovem, não acredita, né? E a pessoa não quer, né? Inclusive, não, daqui por uns favor. Dias, aquela vaguinha de estacionamento lá para idosos vai aumentar para 70 anos. Exatamente, porque quando desce do carro, você fala, puxa, né, é assim, tenho 60.
E então, quando a pessoa chega nessa idade, ela tem uma probabilidade de em 30% a mais de cair, de sofrer uma queda, do que as pessoas que estão abaixo dessa idade. E a queda é um fator assim muito preocupante e é um caso assim de saúde pública, né? Porque a queda ela traz muitos problemas, além de uma fratura, dependendo da idade, a predisposição que essa pessoa tenha. Ela traz uma fratura que vai gerar uma cirurgia e o período da fratura, cirurgia, 1 ano após, é um período crítico. É um período que muitas dessas pessoas que sofreram a fratura, elas vêm a falecer por complicações. Sim, Nossa, internações, infecção, por conta da prótese, dependendo do que precisou ser feito, é a embolia pulmonar, é a trombose, são coisas que podem vir com essa fratura, né? Principalmente os quadros que são mais cirúrgicos. Mas, tirando essa parte, né? A gente tem as questões no dia a dia. Sim. Então, é uma dor no joelho, é uma dor no ombro. Consegue sentar direito, que trava o ombro, né? já não consegue sentar direito. É a postura que começa a inclinar para frente. Então, todas essas coisas... Quando a gente lembra, mas começa desde agora. Corrige. Então, só que se eu tenho um processo de envelhecimento que é biológico, já a partir dos 28, então, quando eu estou entre 40, 50, isso está começando a ficar um pouco mais acentuado. Se eu não começar ali a trabalhar minha musculatura, eu vou perder também, porque a gente vai perdendo essa massa magra, essa musculatura que dá sustentação. Então, por mais que eu tente corrigir, eu não tenho músculo para segurar. O cérebro nem lembra. Você corrige na hora que a gente fala aqui, por exemplo, daqui a pouquinho a gente está assim de novo, porque o cérebro não está acostumado. Liliane, exatamente. Deixa eu falar para quem está em casa, se você quiser participar conosco, deixa a sua mensagem, o que você está sofrendo? O que chegou aí com a sua idade? Com 50, 60, 80? Tem muita gente que nos acompanha que tem 90 anos, 80 anos. Então, de que dores você sofre? Quais os males, os probleminhas de saúde aí que te acompanham? Né? Se você quiser também enviar a sua pergunta, envia para nós, tá bom? A partir dos 28 anos aí, quando começou o envelhecimento, está nos acompanhando, então pode enviar sua dúvida ou deixar lá o seu depoimento no nosso Facebook, mulher.com oficial. A gente está esperando aqui a sua participação, tá bom? Aí o que acontece? Sim. As modificações da saúde acontecem, e tem as doenças crônicas. Sim. Essas doenças crônicas quais são? Que então, mais assim, atingem? Se a gente pensar na parte metabólica, então você tem o diabetes, que é uma que vem com um grande potencial aí de surgir. Tem as questões cardiovasculares mesmo também. Desculpa. Imagina, que podem entrar aí. E a osteoporose, por exemplo, ela está dentro desse fator também de cronicidade, né? Uma doença crônica. Então, aqui a osteoporose é possível também prevenir com atividade física, porque a gente precisa de um impacto para fixar o osso, fixar o cálcio no osso, desculpa, mas também da vitamina D, que é fundamental. Como assim precisa do impacto para fixar o cálcio nos ossos? Me explica isso, é o seguinte, tem uma questão física que chama piezoeletricidade. Então, a força que eu aplico no chão, no caso, é a mesma que eu recebo de volta. Quando a gente está formando a densidade do osso, a gente precisa ter um impacto para poder fixar e adensar, deixar o osso denso. Tanto que, quando eles mandaram pela primeira vez os astronautas para a Lua, quando voltaram, não conseguiam ficar em pé. E o osso estava completamente poroso. E se a gente pegar atletas, nadador e halterofilista, por exemplo, o osso é completamente diferente. O nadador tem um osso mais longo e um pouco menos denso, não é poroso, ele não tem osteoporose, mas é menos denso. E o halterofilista é denso, é largo, porque ele tem impacto. Então, os estudos, principalmente... A importância das crianças pularem, brincar e correr, não é? É importante, mas, por exemplo, se a criança for para a ginástica olímpica muito cedo, ela vai ter um comprometimento na altura. Vai deformar. Porque ela vai deixar mais denso, então ela vai diminuir. Mas, então, no caso, a importância do impacto é esse. Então, hoje em dia, não é tão recomendado fazer a hidroginástica só. Tá com osteoporose, vai para a hidroginástica. Não, hoje você precisa caminhar. Tá com osteoporose, precisa caminhar, precisa de impacto. Então, não precisa ser uma corrida, que é um impacto grande, né? Mas uma caminhada de 30 minutos, se possível, 5 dias da semana, maravilhoso. Mas, além disso, a gente precisa da vitamina D. Ingerir cálcio
impacto e vitamina D. Esses 3 elementos é o que fazem realmente fixar o cálcio e garantir essa saúde óssea, né? Legal. E tem as limitações funcionais que vêm da falta de tudo isso aí também, né? Exatamente. Então, quanto menos eu movo, menos eu vou movimentar. A gente tem um tecido que chama fáscia. Isso também é muito interessante. Nos últimos 15 anos, as pesquisas avançaram nesse sentido. Inclusive, eu trabalho com uma técnica exatamente sobre esse tecido facial. É aquela, quando compra peça de carne e tem aquela pele em cima e puxa aquela pele assim, aquilo é a fáscia, igualzinho nós temos no corpo. E está no corpo inteiro, menos na cartilagem, na orelha e nos órgãos genitais, mas do contrário é o corpo inteiro. O corpo inteiro tem. Quando eu fico numa posição, muito tempo na mesma posição, por várias horas, todos os dias, ou quando eu deixo de movimentar, quando eu tenho uma imobilização, por exemplo, ou porque eu estou numa idade um pouco mais avançada, então movendo menos, eu começo a enrijecer. Essa face, ela vai aderir no músculo, ela fica entre a pele e o músculo, e ela começa a aderir no músculo. Falta esse deslizamento. Com essa aderência, aí eu diminuo mais ainda a função do meu músculo, do meu movimento, e às vezes eu quero movimentar, mas aquela face não deixa eu ir. É como se eu tivesse com esse avental 2 números menor. Então eu vou fazer um movimento aqui, ele não deixa eu ir, né? A face precisa estar no lugar para a gente conseguir movimentar. Então, o segredo é movimentar sempre. Esse é o principal. A gente vai continuar falando sobre isso, muito interessante. Aposto que isso você nunca tinha... Ai, que maravilha saber dessas informações. E nós falamos sobre a importância do cálcio, né, do impacto e da vitamina D também para o nosso organismo.